Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025. E cá estamos para continuar a leitura da palavra de Deus, hoje lendo 2 Samuel, capítulo 11. Mas antes da leitura, aquele convite. Deixe o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo. Após a leitura, nós vamos orar pelos pedidos que foram deixados até o último vídeo e amanhã voltamos a orar pelos pedidos que foram deixados até o vídeo de hoje. Ok? Então, deixe o seu pedido de oração e depois vamos nos unir numa grande corrente de oração uns pelos outros. E agora nós vamos à nossa leitura. Abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Segundo Samuel, capítulo 11, que diz: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Mas não era para o Davi permanecer em Jerusalém. Por quê? Porque era a época em que os reis saíam para a guerra. Quando nós negligenciamos as nossas responsabilidades e ficamos desocupados, como se diz, mentes desocupadas são oficinas do diabo. E aí o Davi se expôs ao perigo da tentação. É isso que nós vamos ler agora. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Tá aí o Davi desocupado e agora tá aí essa mulher se expondo. Será que essa mulher não tinha noção de que tomar banho naquela posição que ela estava iria se expor a quem estivesse andando no terraço do rei? Será que ela não tinha percebido isso? E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Então trouxeram aí a informação para o rei quem era aquela mulher. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A Bíblia não conta detalhes, como foi essa conversa de Davi com Batseba, mas Davi simplesmente se deitou com a mulher casada. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. A coisa aí se avoluma, né? Um pecado leva a uma consequência aí que vai tornar a situação mais difícil. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias o hitita, e Joabe o enviou justamente o esposo da Batseba. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E é engraçado que Urias é hitita. Parece que não é de nacionalidade judaica. Ele é um estrangeiro naturalizado judeu aí. E lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. E a intenção do Davi é que o Urias, vindo da guerra, se deitasse com a Batseba e ela pudesse anunciar que estava grávida e acharem que era do próprio esposo. Olha o verso 9. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Urias não foi para casa, estranhamente voltou para Jerusalém ao chamado do rei, mas não foi dormir na sua casa.
Versículo 10. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Olha a resposta do Urias, verso 11. Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Aqui Urias se revela um homem de um caráter elevadíssimo, de princípios. Ele é soldado do exército de Davi e ele está dizendo: como é que eu vou para minha casa, deitar com a minha mulher, comer, beber, descansar, sendo que o exército está ao ar livre, na guerra. Joabe, o comandante do exército, e os soldados estão lá daquele jeito, e eu vou para minha casa? Não. Então ele era um homem fiel, digno, de um caráter elevadíssimo. E outro detalhe também é que ele diz: a arca e os homens de Israel. A arca representava a presença do próprio Deus no meio do seu povo. Versículo 12. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. Davi está se demonstrando um homem, nesse momento ele desceu o nível, um homem que até então se mostrava muito piedoso e temente a Deus, agora está tentando induzir Urias a deitar-se com a sua mulher, mas Urias, até bêbado, está mostrando um caráter muito elevado, uma personalidade muito decidida no que é correto, no que é honroso. Isso contrasta com essa tentação a qual Davi cedeu e que fez ele descer da sua posição de um homem honroso e piedoso e temente a Deus. Isso mostra que qualquer um de nós, se até o homem segundo o coração de Deus, ao qual Deus se referiu a ele por esses termos, Um homem segundo o coração de Deus, pode cair numa tentação tão absurda como essa aqui, Qualquer um de nós está sujeito a cair em tentação, as mais diversas. Versículo 14. De manhã Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente, deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que ele seja ferido e morra. Meu Deus! A Bíblia diz lá em Salmos que um abismo chama outro abismo. Davi comete o pecado de deitar-se com uma mulher casada e agora providencia a morte do seu esposo. Cuidado, porque o pecado tem um caminho de volta quando a pessoa se arrepende e se conserta, Se converte. E há um caminho de prosseguir, um caminho para baixo, decaindo, afundando, piorando a situação. É o caso de Davi aqui. Ele, depois de cometer um adultério, agora providencia covardemente a morte do esposo, que era um homem honrado e fiel ao exército do seu país, e ao seu rei, ao comandante do seu exército, e até o Deus a quem ele se propôs servir. O texto continua, versículo 16. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias o hitita, como o Davi havia ordenado ao Joabe. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro. Ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte:
Por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe, e morreu também o teu servo Urias o Hitita. Joabe até suponho que Davi poderia falar aí para o mensageiro, que levaria a notícia da morte de Urias para o Davi, né? Versículo 22. O mensageiro partiu e ao chegar contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles, e morreu também o teu servo Urias o Hitita. Parece que o mensageiro aqui nem esperou Davi dizer alguma coisa sobre a reação dos adversários aí, que matou alguns homens, né? Ele já deu logo a notícia da morte do Urias. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Então, Davi agiu com uma certa naturalidade porque o seu objetivo maligno foi alcançado. Ele conseguiu fazer com que o Urias, esposo da Batseba, fosse morto. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Apesar da traição, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. O que Davi fez desagradou a Deus. Cuidado, Jesus diz em Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Como eu disse, se Davi, o homem segundo o coração de Deus, comete pecados tão hediondos como esses, e nós, todos nós estamos sujeitos a, uma vez que negligenciemos a vigilância, estamos sujeitos a cair no pecado e desagradar a Deus. Que estejamos alertas, vigilantes, sempre preparados para resistir às tentações. E amanhã a gente continua lendo os desdobramentos desta história, que são tristes daqui para frente, né? Uma vez que o pecado entra, ele vai trazer consequências por muito tempo. Vamos orar? Antes da oração, quero pedir, se você gostou desta leitura, deixa um like nesse vídeo. Se não gostou, deixa um dislike. Deixa nos comentários do vídeo aí o que você achou, concordando ou discordando do que eu disse, ou destacando alguma coisa que eu não destaquei na leitura. Se quiser nos ajudar mais, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, seus grupos de WhatsApp, para que outras pessoas possam também assisti-lo. E se alguém é novato aqui no canal, acompanhou esta leitura, gostou do conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura de um capítulo da Bíblia diariamente aqui, pode se inscrever, está convidado a se inscrever no canal, tá bom? Vamos aos pedidos de oração e eu vou ler para que você ouça aí nas suas orações particulares. Mencione esses pedidos de oração, vamos nos juntar nessa grande corrente de oração. Vamos orar pela irmã Nájila, para que Deus conceda-lhe que ela seja chamada para ocupar seu posto, né, no concurso em que ela foi aprovada. Vamos orar pelo irmão Julião, para que Deus lhe abra a porta de um novo trabalho. Oremos pela saúde da irmã Lídia, oremos pela saúde da irmã Valderice, oremos pela saúde da irmã Luzinete, oremos pelos médicos que estão tratando dessas irmãs.
Oremos pela salvação da família da irmã Raquel, pela família da irmã Luzimar, pelo retorno dos seus filhos aos caminhos do Senhor, irmã Maria Luzimar, pela saúde dela mesma e do seu esposo Raimundo Nonato, pela salvação da família da irmã Silvia, pelos irmãos da irmã Lucinalva, para que haja um bom relacionamento entre eles, né? Oremos pela cirurgia do pai do irmão Francinaldo, é para ser hoje a internação dele para essa cirurgia nos olhos. Oremos pela saúde da irmã Iraci, do seu esposo, irmão Luiz. Oremos pela saúde da irmã Aldair. Oremos pelo retorno dos filhos da irmã Marlene aos caminhos do Senhor. Oremos pelo meu primo Alex, que precisa fazer uma cirurgia na cabeça, para que Deus lhe dê os meios para que isso ocorra. A irmã Ana Lúcia pede oração pela sua filha Ana Beatriz, para que a Ana Beatriz cumpra o seu propósito, viva a vida plena que Jesus escolheu para ela. A irmã Marilene pede pelo seu filho Oséias, por libertação para ele. Oremos pelo nosso irmão Claudeni, que vai se submeter a uma cirurgia nos olhos. Ele é aqui da nossa Igreja Redenção. A irmã Tânia pede pela salvação do Rian e da Daiane. A Daiane é filha adotiva da irmã Tânia. E ela pede pelo segundo filho do casal, que tem autismo, né? A irmã Silvia está grata pela recuperação da sua saúde, né? Glória a Deus por isso. Deus tem ouvido as orações da sua serva. A irmã Leidiana pede por si mesma e pela sua família. A irmã Beatriz pede pela sua mãe que está na UTI. A irmã Lélia pede pela recuperação da cirurgia a qual se submeteu. A irmã Luzinete pede pelo seu filho Saulo, que nesta quarta-feira próxima estará completando mais um ano de vida e depois vai voltar para a Europa, onde ele mora. A irmã Raquel pede pela restauração dos casamentos dos casais Patrícia e Gilvan, Paulo e Madalena e Joyce e André, e pela salvação daqueles que ainda não são rendidos suas vidas a Cristo. E a irmã Raquel também pede pela sua mãe, Dona Nair, que tem problemas com Alzheimer, pede pelas cuidadoras que cuidam da sua mãe, para que haja um ambiente tranquilo lá na casa da sua mãe idosa. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas muitas bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado, incontáveis bênçãos materiais e espirituais. Louvado seja o seu santo nome, obrigado pela noite de paz, obrigado pelo descanso tranquilo, obrigado pelo lar, pela família, obrigado por acordar com saúde, poder começar esse novo dia aqui, alimentando nosso espírito com a palavra, buscando a sua face em oração. Obrigado por este meio de comunicação que torna isso possível. Obrigado, meu Pai, obrigado por no novo dia, nova oportunidade, novas realizações, novas experiências, novos aprendizados. Ó Deus, obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento. Meu Deus, que a sua bênção esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Ó Deus, que os seus ouvidos estejam atentos a cada uma das petições que foram deixadas aqui. E aí clamamos pela família da irmã Raquel. Traz esta família de volta para os seus caminhos, meu Pai. Dá harmonia a estes casais que ela menciona, inclusive seu irmão e outros amigos aí, para que haja harmonia entre os casais e que aqueles que ainda não se renderam a Cristo venham a se render. Ó Deus, traz de volta filhos desviados, e aí nós nos lembramos dos filhos da irmã Maria Luzimar, dos filhos da irmã Marlene. Ó Deus, trabalha na vida dos irmãos da irmã Lucinalva, ó Deus. Meu Pai, abre portas de emprego para quem está desempregado, abre portas de um novo trabalho para o irmão Julião. Ó Deus, move quem tem poder de decisão para que, ó Deus, a irmã Nájila possa ser chamada para ocupar o seu posto para o qual ela foi aprovada no concurso. Ó Deus, cuida da saúde da irmã Lídia, da irmã Valdarice, da irmã Letícia, cuida dos médicos que estão cuidando das suas servas. Abre portas para os tratamentos que elas precisam, para as cirurgias. E aí nos lembramos do Alex, meu primo, do pai do irmão
Francinaldo, em nome de Jesus, cuida da saúde da irmã Maria Luzimar, na sua idade avançada, juntamente com o irmão Raimundo Nonato. Ó Deus, cuida da vida da dona Naíra, ó Deus, que nos seus momentos de lucidez ela lembre de Cristo e do que Cristo fez por ela na cruz. Ó Deus, cuida das suas cuidadoras, para que haja um ambiente tranquilo em torno dela. Em nome de Jesus, cuida da Ana Beatriz, ó Deus, para que ela viva no centro da sua vontade, cumprindo todo o potencial para o qual o Senhor a colocou neste lugar. Ó Deus maravilhoso, cuida de cada casal, ó Deus, daqueles que têm o filho autista, meu Pai, para que, ó Deus, ele tenha uma vida tranquila, ó Deus, o Senhor tem um propósito nisso, na vida de cada pessoa. E assim colocamos cada um dos pedidos, até aqueles que não nos lembramos no momento. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor pela vida do Saulo, completa mais um ano de vida. Queremos o Saulo andando nos seus caminhos, atraia-o para si, faça germinar o evangelho plantado no seu coração, e que no seu retorno, ó Deus, para a Europa, ele seja guardado e conduzido pelo Senhor. Seja com a irmã Luzinete família vindo para Goiânia para ver o seu filho, meu Deus. Assim colocamos cada um dos motivos nas mãos do Senhor. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é a maior de todas as bênçãos, o seu sacrifício em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença, o privilégio de fazer parte do seu povo, do seu corpo. Meu Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que possamos levar a sua bênção por onde quer que for e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.